Vamos lá. Hoje, a gente vai tentar desvendar uma cidade que é uma verdadeira contradição. Uma cidade que consegue viver, ao mesmo tempo, com o brilho do ouro e com o cheirinho de terra molhada. Essa é Limeira. Bom, para começar, a gente precisa mergulhar de cabeça nesse paradoxo que define a cidade. Pensa só, de um lado aquele clima tranquilo de roça, de interior, do outro a correria, o barulho da fábrica. São duas almas que parecem não combinar, né? Mas que em Limeira, de algum jeito, elas não só coexistem como se completam. E olha só que interessante essa imagem. Ela mostra direitinho essa divisão. De um lado, tá ali a tradição, o ritmo calmo do interior, a terra da laranja. Do outro, a gente vê uma potência industrial, a capital da joia folheada, que movimenta uma economia gigantesca. É o famoso pé na roça e o pé na fábrica no mesmo lugar. E essa frase aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. É exatamente isso. É uma cidade com uma missão enorme que enriqueceu, mas que nunca se esqueceu das suas raízes simples, daquele jeitinho acolhedor de cidade pequena. Mas tá, de onde é que vem todo esse espírito empreendedor? Para a gente entender a Limeira de hoje, a gente precisa voltar um pouco no tempo e descobrir como é que a cidade acabou virando uma espécie de laboratório para o Brasil inteiro. Pensa numa ideia completamente radical para a época. Foi isso que aconteceu em Limeira. O sistema Ibicaba foi, na prática, um teste, um protótipo para o futuro do trabalho no Brasil, muito antes da abolição da escravatura. E essa linha do tempo aqui mostra direitinho o quanto a cidade estava à frente do seu tempo. Décadas antes da Lei Áurea, Limeira já estava testando um novo modelo, estabelecendo um padrão que mudaria para sempre a cara não só do interior de São Paulo, mas de todo o país. Então, o que isso quer dizer no fundo é que a história de Limeira está amarrada na história de inúmeras famílias brasileiras. A cidade não é só um lugar no mapa, para muita gente é um ponto de origem. Mas a história de uma cidade não é feita só de trabalho, né? Para o povo de Limeira, a história mais recente, a história moderna, é definida por um único evento, um evento glorioso. 1986. Esse ano é um divisor de águas. É como se o tempo na cidade fosse medido em antes de 86 e depois de 86. É uma data que todo limeirense sabe de cor e salteado. Foi uma coisa de cinema, sabe? Uma daquelas histórias de Davi contra Golias. O time pequeno do interior que vai lá e derruba um gigante na final. Esse momento simplesmente cimentou a identidade da cidade. Orgulhosa, guerreira e que prova que o pequeno pode, sim, vencer o grande. E dessa vitória nasceu a provocação perfeita, a resposta definitiva. Uma frase que eles usam até hoje, principalmente para cutucar os rivais de Piracicaba. É mais do que uma frase, é o maior troféu verbal da cidade. Ok, e como é que esse espírito ambicioso, esse espírito vencedor se manifesta na economia da cidade hoje em dia? Dá uma olhada nesse gráfico. É impressionante. Não é que Limeira seja só um participante importante nesse mercado. A cidade é o mercado. Sozinha, ela produz mais da metade de todas as joias folheadas do Brasil. É um domínio absoluto. E o coração disso tudo pulsa em um lugar, a Avenida Costa e Silva. Tenta imaginar um shopping a céu aberto, onde lojistas do Brasil inteiro chegam para comprar joias, quase aquilo. É a sala de máquinas que transforma toda aquela ambição de Limeira em ouro. Mas nem só de fábrica e troféu de futebol vive uma cidade, certo? Toda cidade tem suas manias, suas lendas, suas esquisitices e Limeira, claro, não ia ficar para trás. Isso nos leva a um dos fatos mais curiosos, talvez até bizarros de Limeira, a história por trás do nome da cidade. A lenda é um caos típico do interior, sabe? Fala de um frade que morreu e da bolsa dele brotou uma limeira. O mais irônico de tudo é que, mesmo depois de décadas tentando, a cidade nunca conseguiu fazer a tal da limeira crescer por lá. É a grande ironia. A cidade da laranja tem nome de limão. E essas tradições mostram que por trás de todo o poder industrial, Limeira ainda tem um coração de cidade pequena. Tem a gruta, uma caverna artificial que dizem ter túneis secretos e tem o mandolate, um doce tão duro, mas tão duro que é um motivo de orgulho inexplicável para os moradores. E para fechar, a gente sabe que nada define mais a identidade de uma cidade do que uma boa e velha rivalidade. E a de Limeira é com a vizinha Piracicaba. Essa tabela aqui resume a briga toda. De um lado, Limeira, com seu título único de 86 e a indústria de luxo. Do outro, Piracicaba, com sua fama nacional, seu folclore. É uma batalha entre a glória que ninguém mais tem e a fama que todo mundo conhece. Então, no final das contas, a pergunta que não quer calar é essa. O que define uma verdadeira potência? É ter um troféu histórico, único, e uma indústria de luxo?
Ou é ter uma fama que atravessa gerações, que faz parte da cultura do país? Essa é a questão que alimenta o grande derby caipira e que mostra que, às vezes, o maior patrimônio de uma cidade é simplesmente o seu orgulho.